Estamos de volta, Programa Pânico, você acompanha nas nossas redes sociais, no @Programa Pânico ou ao vivo na Panflix. Estamos aqui com esta plateia maravilhosa. Mais ou menos também, tem uns mal acabados aí. Queria colocar o nome dos integrantes da plateia, pra gente saber quem que tá aqui. Vamos lá. Ó, Itajaí é logo ali. Eduardo Pasqualini. Nós temos um carequíssimo. Pi, é o Pi. Pi. É o grande Pi. O Wilson Ferreira tá aí também. Pessoal sem camisa também, né, Morgado? Povo horrível, não tem um... Sem camisa tem mais chance de falar com a gente. A Tamires de Maceió tá ali também, Felipe Goldman de Eunápolis, na Bahia. Você conhece Eunápolis? Nunca fui pra Eunápolis. Eu também não tenho a menor ideia Você de já onde foi, fica. Sami? Não, existe Eunápolis não é. Luiz a rota que eu Berlofa conheço. de Rio Claro, o Alisson Teodoro, Rio São José dos Clayton. Campos. Olha aí. Ó, Canadá, Renan. Rodrigo do O Canadá. cara desenhando. Eu tenho uma informação Rogério aqui, Edmota, os caras enquanto chamam. vocês estão Obrigado, falando com a viu? plateia, Tem Morgado. uma única menina, é isso? Uma moça. É uma Uma interatividade moça. nesse momento para dar um momento para a plateia. Se vocês tiverem uma caneta e um papel na mão, eu vou Certo. precisar da ajuda de vocês. Sim. Só colocar Uma caneta valendo! sim ou não. Pega uma É o caneta. jogo dos pontinhos. Sim ou não. Eu recebi um WhatsApp da alta cúpula da Certo, emissora. pois não. E temos aqui, pode colocar música polêmica com meu querido Reginaldo. Polêmica. Polêmica. Minha O Igor me Limeira. chamou pela manhã. Ah, minha mãezinha. Vamos ver agora a polêmica de Daniel Zuckerman. Nós temos daqui a pouco o Constantino, mas antes disso nós gravamos um quadro aqui que... Os Pintos nos Polêmica. Será que vai ao ar? Brincando com jornalistas, com âncoras da emissora, E não só Monstros âncoras, da mas emissora. alguns... pessoas da alta cúpula também do nosso estado. Alguns ficam bravos. É. Alguns gostaram da homenagem, Outros. outros detestaram. Podemos citar nomes? Não. Não, porque fica um clima ruim no elevador. Fica. Você não consegue olhar no olho do cara no elevador. Não é? você Você encontra o cara você na... entra no elevador, você faz assim, ó. Fica um clima muito desagradável na Dirce. Fica horrível. Né? Melhor não falar Quando nomes. entra no link também, você não fica muito Mas confortável. se quiser... Mas eu peço agora que a audiência do programa sempre mandou aqui Sim. ou não para colocar no ar agora Os pintos? os pintos nos is. Ah, Vamos lá, plateia. Belebeira. Atenção, plateia. Vamos contar. Filmando a plateia. Máquina! 30 segundos. 30 segundos para a Tem plateia. gente que- Impressionante. Tem umas pessoas da plateia que não Nós entenderam. temos 100% da nossa audiência Sim. que está A trilha da pedindo máquina. os pintos... Máquina, na verdade. Na verdade, os pintos sim ou os pintos não. Coloca, Não me diga não, Brasil. Não me diga não. Para quem você abre o VT? Sami, vamos lá. coloca ou não os pintos? Você que é um complicado. homem elegante. Eu acho que essa estratégia foi boa. A gente dispensou o Brown, ele foi lá distrair verdade. as Exatamente. pessoas envolvidas, Isso. Ótimo. vai chamar eles para a hora do almoço, enquanto eles estão almoçando, a gente aproveita bem no estilo Pra pôr os do pintos. Pânico. Posso mostrar meu WhatsApp? Estou sendo bombando? pressionado. Pressionado deixa eu ver. para quem não está Pressiona, aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ó a fotinho. Eita! Mas ele que mandou Ó, mesmo? Ele mandou. Não, isso é Posso falar? montagem. Não é montagem. Posso falar? Tá de boné. Boné, ó. É montagem. De boné e óculos. O cara não autorizou. Ó. Vaidade? Não sei. Vaidade porque o quadro é bom e o cara... Não sei. Manda quem pode, você sabe. Eu vou fazer o seguinte. Quem vai resolver que se vai entrar esse quadro ou não Olá. é o homem polêmico que é Rodrigo Constantino. Olha lá. Você está novamente com o martelo na mão e Na você berlinda. pode colocar... Você é o homem que polemiza nas redes sociais. Sempre no Twitter. Taca de pau. Taca-lhe pau. Uma salva de palmas. O homem que... Tacando, pode botar também. Pode colocar? Os 3 pode também colocar. Tem Ah, gente que não gosta. E a alta cúpula tá falando pra não... Você acha que a gente pode colocar? Pela alta cúpula, aí é uma Você Aí assina? afinou. outra decisão. Agora, em relação àqueles que estão envolvidos no programa em si, aí a vaidade supera, não tem jeito. Boa. Bicho, deixa eu falar. A gente vai... O Igor tá me colocando aqui falando que não pode colocar ainda, talvez daqui a pouco. Talvez daqui a pouco. É meio um João Kleber. Isso aqui, mas é o que tá me falando, então eu vou seguir ordens. Né? Sim, isso é lógico. Virou João Kleber. João Kleber. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma baita polêmica. Essa história da menina é horrorosa, é constrangedora. De novo a gente vê essa polarização nas redes sociais, as pessoas se manifestando.
errando pra cacete, Constantino. Eu queria que você fizesse o seu panorama e o que você consegue trazer pra gente dessa história da menina que foi estuprada de 10 anos. É isso, Zuckerman. Eu acho que você já resumiu muito bem na pergunta, né? Quer dizer, é uma tragédia. Eu, inclusive, não quis comentar nada no dia de ontem, que só se falava nisso. Eu preferi ficar em silêncio. Hoje, no Jornal da Manhã, obviamente, eu tive que comentar, foi assunto, né? Eu acho que o mais triste é essa politização e essa coisa tribal. Você é contra ou a favor, aí cria dois grupos, parece um fla-flu, e esquecem da menina, que é a principal vítima nessa história. Com certeza. Uma menina de 10 anos, já sofreu por abuso do tio durante 4 anos, desde 6 anos de idade, ainda sofreu depois, por isso ter culminado numa gravidez, né? Então tudo é muito trágico, tudo é muito triste. Agora, não podemos perder de vista algumas coisas. Primeiro, o grande vilão da história. Não é a turma que foi fazer cordão de isolamento, não é a turma que defende o aborto. É o tio, é o estuprador, é o sujeito que abusou, é um animal, é um monstro. E no Brasil costuma-se ter um tratamento, inclusive em prisão, né, que não é muito negligente, não alivia muito a barra desse tipo de monstro, né? Então isso é o primeiro ponto. Vamos debater castração química, vamos debater punições severas. Tem gente que trata como um doente, quase um coitado, Sim. E aí massacra aquele que está lá contra o aborto e tudo mais. Então esqueceram quem é o vilão da história. A segunda coisa, Zuckerman, que a gente não consegue fugir aqui, é que mesmo evitando a politização, e eu acho que devemos evitá-la, cada um de nós carrega uma visão de mundo e quando for comentar esse assunto vai trazê-la. Eu dou um exemplo, né? A chamada de um grande veículo de comunicação agora era que foi feito o procedimento de interromper a gravidez. Veja, toda a minha solidariedade à família, à menina, apesar do que a família, eu dou aqui um parêntese, né? Eu não sei que pais que não percebem uma situação dessas de abuso durante anos cometido por um tio, né? Isso é uma coisa também que a gente tem que chamar a atenção, mas toda a minha solidariedade. Já é uma tragédia, já é a coisa mais triste do mundo. Agora, interromper a gravidez é um eufemismo. É óbvio que está querendo já também impor aí uma narrativa que tem uma inclinação. Ela tem um apoio já a quem é a favor, por exemplo, do aborto, até mesmo de forma indiscriminada, porque tem gente quase banalizando o aborto como se isso não fosse em si uma outra tragédia. Veja, quem quiser que vá ver, né, o que é uma ultrassonografia de um bebê em gestação durante 20, 22 semanas. Ele é um bebê formado. Não é interromper a gravidez como a gente interrompe uma atividade qualquer. É óbvio que você tem que ir ali fazer um ato de violência deliberada contra uma outra vítima nessa história. Né? Então, independentemente de crenças ou não religiosas e tudo, isso é uma coisa que qualquer um que visse o procedimento ia ficar chocado. Então não podemos banalizar, Zuckerman. Meu ponto é todo esse. Evitem a politização excessiva, o tribalismo, e evitem também ignorar quem é a verdadeira vítima nessa história. É a pobre da menina. Sim. Ela já está sofrendo o suficiente. Ela sofreu já o suficiente com essa história. O resto, a gente debate depois e sem esses eufemismos para suavizar ou não uma narrativa que, repito, é triste e é trágica em qualquer ocasião. Não podemos banalizar. Tem gente aí tratando como se fosse cortar um cabelo ou aparar as unhas. Não é disso que se trata. Vamos ter um pouquinho mais de humanismo nessa história. Verdade. Ô, Consta, a gente falou aqui também, junto ao Brown aqui, que a tal da Sarah Winter postou o nome da menina, postou o nome do médico. E fala assim, crime, o que pode acarretar para ela, sendo que ela foi presa há um tempo atrás e muitas pessoas falaram contra essa prisão, mas só que às vezes ela dá uma passada dos limites, ainda mais num caso envolvendo uma menor, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito. Ela passa dos limites com muita frequência, a Morgado. Aliás, ela é a maior alegria, né, dos inimigos da direita em geral e do governo Bolsonaro em particular, porque é a tática do espantalho. Você pega alguém como ela, que era radical antes da FEMEN, do grupo de feministas, ateus e tudo mais, e aí, de repente, ela continua radical, mas mudou de sinal, e você pega ela como um espantalho e rebatendo as maluquices e exageros que ela diz ou comete, você acha que está refutando toda a direita e tudo mais. Não é assim. Na direita mesmo, eu participo de grupos e tudo, um monte de gente indignada, um monte de gente revoltada com a atitude dela, e não é defensável. Né? Não é defensável. De novo, eu acho que ela também esqueceu quem é o principal vilão nessa história. Não é o sujeito que defende, por vários motivos, que essa gravidez possa ser interrompida, ou seja, que esse feto
que esse bebê em gestação possa ser, de alguma forma, eliminado. É duro colocar nesses termos, mas tem gente que defende isso e não é Hitler encarnado, né? Então nós temos que tratar isso com a devida complexidade que o tema exige. Ela não faz isso. Ela cria as famosas narrativas binárias. De um lado tem as pessoas totalmente boazinhas, os heróis, e do outro lado tem os vilões que são desumanos e monstruosos. E aí facilita muito o que é um debate muito mais complicado, o buraco é muito mais embaixo. Então é óbvio que o que ela fez não se justifica. Eu acho que é muito feio. Essa menina parece, ou mulher hoje em dia, né? Parece eternamente em busca de holofotes, de atenção, e consegue, né? Agora, consegue. Antes do professor aqui, eu queria falar o seguinte, tá todo mundo querendo entrar em trending topics e produzir um bom conteúdo. Isso, o cara faz isso no Twitter, o caso próprio da Sara. Às vezes ela quer lá render. O quanto é perigoso isso, que você que está no meio dessa briga o tempo todo, o trending topics e a produção de conteúdo para ficar dando opinião sobre tudo, chega um momento que, puta, aí perde a paciência, né, Constar? Total, né? Isso é a famosa lacrar ou mitar das redes sociais, dependendo do lado. Isso é muito perigoso. Se você se deixa levar por isso, né, você vai se transformar numa pessoa muito pior do que você poderia ser. Nós, seres humanos, conseguimos desenvolver entre o estímulo e a resposta um certo grau de liberdade de escolha, né, um filtro, um limite a agir apenas por impulso, né? Então, o Andy Warhol já falava no passado que todo mundo ia buscar na era moderna os seus 15 minutos de fama, né? Então, a internet está dando essa possibilidade do sujeito levar ao limite uma narrativa bizarra mesmo, porque aí com isso ele chama atenção, todo mundo passa a falar dele e ele se sente importante. Zuckerman, isso está por trás, segundo alguns estudos, até mesmo de atos terroristas. Por isso que tem muito veículo de comunicação que decidiu não mais mencionar os nomes e as imagens desses terroristas, porque às vezes é tudo que eles querem, é saber que aquele ato monstruoso vai gerar uma repercussão em que o mundo todo vai parar para falar dele, ao menos que seja por um dia. Então ele se sente importante acima da sua existência medíocre e vazia, né? Então é muito importante a gente parar um pouco para questionar isso e, acima de tudo, criar mecanismos de freios, né? Eu vou aqui citar a mitologia grega, né? O Ulisses, na mitologia grega, desenvolveu um mecanismo de amarrar as próprias mãos no mastro para não cair no canto da sereia, né? Então, nós não podemos ficar caindo no canto da sereia o tempo todo, porque isso é destruidor até mesmo para a nossa decência humana. Então, todo cuidado é pouco. Esse troço é sedutor, esse troço é uma droga, pode ser uma droga, né, essa fama, esse holofote momentâneo, e não é isso que traz nenhum tipo de felicidade genuína para ninguém, né? Então é preciso ter isso em mente. Falou bonito. Professor. Constantino achou que ia ficar longe, livre de mim hoje, né? Aliás, Constantino, que rima, no final o sufixo é tino, né? Porque sempre quando aparece ele sentiu, que é aquele meme do Galvão e tal. Mas eu quero fazer um negócio aqui com o senhor, quero fazer uma pergunta realmente interessante, né? Porque o senhor sempre aparece, né? Com a conexão melhor que a do Vanderlei aqui, tá no prédio e tal. É até interessante reparar nisso e tal. E que a sua mesa também tá sempre limpa, né? Porque o senhor passa um pano bem gostoso, né? Um produto bem interessante. O senhor fez um vídeo, a questão que a esquerda amarelou. O senhor acredita nessa questão utópica de esquerda e direita? É um ginasiano, claro. Mas eu queria saber se o senhor fez até um vídeo sobre isso. Eu quero saber que tese é essa, Constantino? O que é a esquerda... o que é a esquerda amarelar e tal? Professor Papagaio, em primeiro lugar, só uma constatação. Se o senhor escrevesse na Folha de São Paulo, o senhor ia estar feliz e saltitante nessa campanha do amarelo, né? É um negócio patético. Foi muito constrangedor para todo mundo que assistiu, fora da bolha, né? O que aconteceu ali? A Folha de São Paulo pegou vários colunistas, nem todos, porque alguns não foram convidados ou não aceitaram, né? Mas pegou vários colunistas e artistas e fez uma campanha pela democracia, falando inclusive em diretas já, como se a gente estivesse vivendo em pleno regime militar, censura e tudo mais. E como se a censura velada que temos de fato em alguns locais não fosse fruto do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles querem demonizar mesmo o governo Bolsonaro, o governo federal. Usaram amarelo porque não tiveram coragem de colocar estampada ali a cor que realmente simbolizava o que eles pregam, né? O vermelho. Eu achei na foice
na Foice e Martelo, que o senhor, professor papagaio, não conhece direito. Claro que eu conheço. Já li todos os dissidentes da KGB. Estudou? O senhor não sabe um dissidente da KGB. Victor Suvorov, o senhor já leu? Não leu. O senhor não sabe nada. A foice da bandeira vermelha é amarela. Alguns também falaram que remete à China, né? A bandeira chinesa tem um amarelo. Então, assim, foi um negócio constrangedor, porque eles estão lá fazendo uma musiquinha ridícula, cantarolando um sambinha, como se eles estivessem representando a resistência ao fascismo. Isso em pleno século XXI, no Brasil democrático, onde o governo federal se merece críticas é justamente por se aproximar do centrão. Ou seja, não tinha que articular com o Congresso eleito, tá lá fazendo, né? Então, eles estão, assim, pintando um quadro que é aquela turma que eu chamo da visão estética de mundo. Eles têm uma narrativa, eles se sentem bem com essa narrativa, eles olham no espelho e acham que são, assim, realmente o movimento de resistência na França para encarar o nazismo, sendo que até aquilo ali era meio fanfarrão, porque o senhor professor também não estudou isso, mas a festa continuava. A festa continuava com a turma do Sartre e companhia. O senhor não sabe nem onde é o Mahabit. O senhor nem sabe o que aconteceu no Mahabit. Vai ficar brigando. A questão da esquerda amarelar, né? É isso, quer dizer, é um negócio que é só para a própria patota do selo azul, só para a turminha da bolha, né, progressista, se regozijar com essa imagem, autoimagem, né? Se autocongratular o tempo todo de que eles são os grandes defensores da democracia. É um negócio tão constrangedor que foi motivo de chacota, de troça, em tudo que é rede social, mas eles devem ter olhado o produto final e falado, nossa, como nós somos os defensores da democracia. Agora, é até constrangedor mencionar, mas eu me decepcionei muito com o Pondé, que é alguém que sempre criticou o jantar dos inteligentinhos, e isso é um típico banquete de inteligentinhos, né? E também aí um ex-colega de casa, né? Apesar do que eu ainda na época não era da Jovem Pan, então eu posso meter o malho mais à vontade, mas a imagem do vídeo que você consegue pegar ali do Reinaldo Azevedo é a própria imagem da derrota. Tá ali estampada a cara de quem está frustrado com toda essa campanha ininterrupta da mídia, e o resultado tá aí, ó. A campanha não surtiu nenhum efeito. Bolsonaro aumentando em aprovação, caindo em rejeição. Não se deve só a Nordeste e auxílio emergencial, isso é narrativa. Sim. Não se deve só a isso. Eles não querem compreender o fenômeno. Eles não querem. Eles preferem dobrar a aposta. Mas teve alguém da bolha que percebeu o fenômeno. E olha, foi do The Intercept, que é um dos veículos mais ultra-esquerdistas. Ela, jornalista do The Intercept, constatou o seguinte, né? Nós estamos pregando só para convertidos. Nós estamos falando para dentro da nossa bolha. Exato. E nós temos que reconhecer que lá fora isso não dá em nada. É aquilo que o Guzzo chamou de arquibancada. A arquibancada grita muito, mas não muda o resultado do jogo. Exato. O Consta já pegou o Reinaldo e o Pondé pra resolver. Deixa o Jotinha do WhatsApp. Mas ó, o Sami, o Sami tem uma pergunta e o Sami tem o WhatsApp do Paulo Guedes. E se você está tão confiante com o Bolsonaro, aguardem, né? O Constantino é amigo do Paulo Guedes, trabalhou com o Paulo Guedes. Agora, Constantino, eu queria te perguntar da volta aí do Bolsonaro pro PSL. Uma medida aí, eles saíram meio brigados, agora na volta, você acha que vai ser mais tranquila a volta e a continuação dele no PSL, né? Sami, a verdade é a seguinte, né? Política é um ambiente um tanto insalubre, né? O que tem em política, o que mais tem, pelo menos, não é o que só tem, mas o que mais tem é cinismo, é tapinha nas costas e traição e facada, depois é xingamento em público e acordo nos bastidores. Política é esse meio podre. Não é exclusividade do Bolsonaro com o PSL, com o Bivar, assim como a esquerda, o Lula e o Ciro Gomes também se digladiam e depois fecham acordo. E também não é exclusividade nacional, não. Aqui nos Estados Unidos, a vice escolhida pelo Joe Biden é a Kamala Harris, que nas primárias estava acusando o companheiro de racista. Entendeu? Então, assim, o jogo da política é isso. São os interesses do momento, são os acordos possíveis para avançar com a pauta deles, né? É o que tem. Eu acho um ambiente muito tóxico, né? Por isso que quando alguém me pergunta, e aí, Rodrigo, você vai se candidatar a alguma coisa? Eu falo, você não gosta de mim. Não gosta, né? Não gosta, quer o pior para mim, até porque eu, com o perfil que eu tenho aqui, que não compro nenhuma treta, sou muito tranquilo, não brigo com ninguém.
eu ia durar quanto tempo na política, né? Sem ser massacrado, eliminado e tudo mais. Então, eu acho muito doido isso. Eles têm que ter um estômago ali para engolir sapos, né? Que é um estômago de adamantio. Agora, veja, se for melhor para a governabilidade do governo federal, para aprovar reformas. O Bolsonaro não conseguiu colocar de pé o Aliança pelo Brasil. É difícil criar um partido. Sim. Eu acompanhei o esforço do Novo lá atrás, ainda mais em época de pandemia, onde você não pode ir para as ruas da mesma maneira. Então, se for melhor para as reformas, sem representar um perigo muito grande de aumento de corrupção no governo, que até hoje não temos notícia, né? É bom para o Brasil. Agora, eu acho que o bolsonarismo, em geral, sempre foi muito mestre na arte de implodir pontes. Eu tenho vários artigos condenando isso. Não se governa... Uma coisa é você ganhar eleições. É útil você alimentar sempre essa discórdia com alguém. É o tribalismo. Agora, para governar um país, isso não é sustentável. Eu já fiz essa análise várias vezes aqui na Jovem Pan e em outros veículos. Você tem que ter minimamente uma possibilidade de costurar acordos, de ceder, de contemporizar. Senão, como é que você governa? O Bolsonaro venceu com uma base pequena. Isso. O Congresso no Brasil é totalmente fragmentado. Então, assim, a turma que achava que era possível você bypassar o Congresso, governar sem os parlamentares, né, com pressão das ruas, tudo, é um pessoal que estava viajando na maionese. É muita ingenuidade, muito romantismo em relação ao que é a política de fato. Então, nós temos que jogar de acordo com as cartas que estão na mesa. As regras do jogo são essas, estão postas. Então, se isso representar um governo federal mais ameno, menos tribal, criando treta o tempo todo com todo mundo, né? Melhor pro Brasil, melhor pro Brasil. Muda o jogo o tempo todo, você acabou de falar isso, né? Mas agora o Bolsonaro, tá o Bolsonaro popularzão agora, tá top, ele tá top. Quem saiu do cavalo volta pro cavalo, e agora? Você acha que tem uma galera que vai voltar? Tem Joyce Hasselman, Major Olímpia. Essa galera, como é que faz, Consta? Isso é muito adulto. Não voltam porque estão muito comprometidos com uma narrativa e é um ódio até patológico que eu acho que foge totalmente a qualquer compreensão política. Eu acho que tem alguma outra coisa que feriram ali, ego, tem alguma outra coisa que move de forma muito apaixonada algumas figuras que são traídas ou que são traidores do bolsonarismo. Agora, o resto sim, eu acho que muitos que andavam criticando vão se aproximar porque as pesquisas estão aí, né? É um presidente que tentaram de tudo, saiu atirando o Moro, saiu atirando o Mandetta, a mídia massacrou, chamou ele de genocida, de sociopata, ele é pior do que o vírus chinês e não deu em nada, tá aí. O sujeito é resiliente, é antifrágil. Né? É que nem massa de pão, bateu e cresceu. Então o cara é forte. Boa. Se o cara é forte, as pessoas em política se aproximam do lado vencedor. Não vai ter impeachment, o Centrão blindou, o governo vai seguir, a recuperação econômica vai vir. E aí? Vão cometer araquiri, suicídio político? Não vão. Essa turma aí é pragmática. Né? Então, a extrema esquerda está dado, os ex-bolsonaristas são normalmente os piores, né? São as amantes traídas, são as mais virulentas, né? Então, os bolsonaristas traídos ou traidores vão continuar nessa toada de falar que o Bolsonaro é pior do que o PT, mesmo com Paulo Guedes e companhia, o que é uma narrativa ridícula que não convence ninguém. Boa sorte para eles nas urnas, né? E o resto, que é essa meiuca aí, vai se aproximar sim. Vai se aproximar porque gosta de estar com um time vencedor. Boa, Consta, vou ter que agradecer. Não, a gente vai ter Mário Sérgio Cortella aqui. Vamos filosofar aqui. Obrigado, viu, bicho? O Consta aqui empresta a audiência dele pra gente. Com certeza. Coloca as informações, mas já tem uma treta pra você brigar agora, que é Pondé. Então a hashtag que a gente vai colocar em Trending Topics é vem pra porrada Pondé com Pondé. Não, brincadeira. Consta, muito obrigado, tá? Tamo junto aí. Este é Constantino. No próximo bloco, eu vou chamar aqui Cortella para trazer sabedoria. Olha o Cortella aí. E paz para esse programa. Não queremos ser cancelados. Cortella daqui a pouco. Vai lá. Só vai ali, volta já. Pânico.